Selic, que diretamente está ligado aos juros. E quais essas variações, hoje em dia está alta, né, a taxa Selic, qual o impacto real que essa taxa Selic alta influencia nas empresas? Vamos lá. A primeira coisa é que quando a gente está falando de taxa Selic, é bom que as pessoas entendam o que é Selic. Certo. Tá? Porque a gente vê muito em telejornal, a gente vê muito na mídia, e as pessoas, porque até a Selic subiu, a Selic baixou, parece que é vontade do Banco Central. E não é. O Banco Central no Brasil, ele é independente, isso é algo recente, e ele sinaliza para a gente, a partir da leitura do mercado, tá? Inclusive, recentemente, a gente teve uma ata do Copom, e ele analisa o mercado, e a partir do que está apontado no mercado, ele determina em que ponto deve ficar a taxa Selic. Lembrando que a taxa Selic, ela se mantém alta por duas vertentes. Primeiro, nessa observação do mercado, identifica-se como a gente tem aí o caminho que está sendo projetado para a inflação, e a taxa Selic é usada como ferramenta para que a gente possa segurar o processo inflacionário. Segurar o processo inflacionário por quê? A gente segura o processo inflacionário na medida que a gente segura consumo, na medida que a gente restringe investimentos, ou seja, na medida que a gente freia a economia. Então a gente tem um impacto aí também no controle da inflação. Mas tem um outro ponto importante, que a Selic é o que a gente chama de Selic, na verdade é uma sigla chamada Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Custódia de quê? Custódia de título público. Então, a manutenção da Selic mais alta, ela está ligada de forma muito forte à emissão de títulos públicos para financiar a máquina do governo. Então, quando a gente tem um Estado, com E maiúsculo, que ele, de alguma forma, ele tem um nível de endividamento alto, um perfil da dívida de curto prazo, uma taxa de juros acaba sendo resultado desse perfil da dívida. Então, a gente também não consegue baixar. É por isso, inclusive, que a gente não consegue simplesmente baixar a taxa de juros por decreto. Chega lá e diz, agora eu quero baixar a taxa de juros e eu baixo a taxa de juros. Não é tão simples criticar o Banco Central. Se a gente der uma lida na ata do Copom, do Conselho de Política Monetária, a gente vai ver, inclusive na última, um apontamento nessa direção. Dizer, olha, a gente tem uma preocupação fiscal do endividamento do Brasil, a gente tem uma leitura do cenário de uma inflação que começou a desancorar da meta, a gente tem um cenário de incerteza global muito forte e que, por isso, embora apresentando leve tendência de queda na taxa Selic, a taxa Selic ainda se mantém elevada no Brasil, porque esse cenário que eu descrevi, ele é um cenário que tem persistido nas últimas avaliações do Conselho de Política Monetária. Certo. E a gente também vê que sempre ocorre uma correria, digamos assim, no mercado quando a taxa Selic está alta, é mais falado nos jornais, como você falou. Mas mesmo quando ela está um pouco mais baixa, digamos, um pouco mais controlada, a gente ainda entende que a inflação ainda continua alta, assim, né, no mercado. E como é que você vê isso? Vamos lá. Para a gente não misturar Selic com inflação. Certo. Tá? A Selic, como eu disse, é essa taxa que acaba sendo a taxa base para que a gente possa pensar todas as outras taxas, porque é a taxa onde os bancos vão trocar títulos, tá certo? Então ela acaba funcionando como a taxa básica. Quando a gente diz que ela está em 14,5, quer dizer que você provavelmente vai pagar uma taxa bem mais alta que isso. Na ponta, quando for tomar crédito, seja de que forma você for tomar crédito. Agora, a inflação, ela vai ser medida pelo crescimento do preço, tá certo? Do que a gente consome na ponta. Então a gente vai ter lá o nosso velho IPCA, que vai ter um conjunto de categorias. Essas categorias envolvem, por exemplo, o que a gente consome para se vestir, o que a gente consome para se alimentar, o que a gente consome para as despesas da casa da gente, para as despesas com a saúde da gente. Então a gente vai medir esses valores e mensalmente a gente vai perceber se eles têm uma variação positiva, que é uma variação consistente, que é uma variação que percebe-se em todo aquele conjunto de bens que foram avaliados mensalmente, que são avaliados mensalmente, que foram, no exemplo, avaliados no período anterior e estão sendo avaliados nesse período, e a gente vai indicar um processo inflacionário, que é exatamente esse crescimento dos preços ao longo do tempo de forma consistente e generalizada. Isso. O que acontece é que, para tentar segurar o processo inflacionário, uma das principais ações que a gente tem na mão, tá certo? De política. Você fala o governo. O governo, né? A gente, país, certo, manter a taxa de juros elevada ou elevá-la
para conter o ímpeto, por exemplo, de consumo. Porque as pessoas com a taxa de juros mais elevada vão consumir menos e acaba reduzindo na ponta a demanda, pressionando o consumo para baixo, e aí obriga os preços a caírem ou pelo menos segura os preços. A questão é que isso não é o único ponto que alimenta a inflação. A inflação ela é alimentada por vários caminhos. Tá? Ela é alimentada pela demanda, sim, onde a gente tem a taxa de juros como ferramenta, mas ela pode ser alimentada, por exemplo, por pressão de custos. Essa pressão de custos pode vir, por exemplo, como a gente tem atualmente, uma pressão de custos que envolve, por exemplo, alta do preço do petróleo. E a alta do preço do petróleo acaba trazendo, sim, um impacto nos custos produtivos e os preços têm que aumentar, né? Independente de a gente ter maior ou menor demanda. Mas essa é uma das componentes. Mas a ferramenta que a gente tem, e quando eu digo a gente, estou falando, né, do governo federal, e que é um dos papéis do Banco Central. O Banco Central tem que prezar, tá certo, pela manutenção do valor da nossa moeda. Se a inflação aumenta muito, a inflação corrói o valor da nossa moeda, desvaloriza muito a nossa moeda. E o Banco Central tem esse papel. De forma independente, ele não vai receber uma ordem do presidente da República, ele não vai receber uma ordem de nenhum ministro, de nenhum ministério. Isso que eu ia perguntar. Então, a decisão que o Banco Central toma lá com a comissão dele, com a diretoria exatamente, dele. Uma decisão puramente técnica, mas uma decisão técnica a partir, primeiro, do papel que o Banco Central tem para atuar na política, tá certo? Na política monetária e da análise técnica, né, de todo o perfil do cenário que ele consegue ler no mercado. Cenário de curto, médio e longo prazo, tendências. Tendência de inflação, de risco global, tendência de endividamento ou risco fiscal do país. Ele faz toda uma análise, emite um parecer e a partir do parecer ele determina um ponto onde a taxa de juros vai ser determinada e vai ser colocada.